galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a PQP. Eu sou o Léo Tristão e estou aqui com o Samir Caran, recebendo Daniel Aragão, Danny Boy, lista de produtos do Instituto Eldorado e empreendedor. Aliás, nos conhecemos na jornada de empreendedorismo do Dani, né? E o Dani é um cara que eu desenvolvi uma empatia com ele imediata, fizemos uma mentoria junto. Também. Gostei muito do negócio. Eu também, né? Cheguei a ser esse mentor seu também. Vocês dois, na época do Founder mesmo. Foi na época do Founder, né? E aí eu ia começar, normalmente eu pergunto, né, Dani, de formação e etc, com você eu vou fazer diferente. Eu quero saber de você o seguinte, como foi a experiência do Founder pra você? Boa. Cara, foi animal porque eu já trabalhava com um projeto de tecnologia numa lógica de tenho uma ideia, faço um grande plano, defina um budget, monto uma timeline e sai implementando. E executa. Eu fui seguindo essa lógica até o meu dinheiro acabar e eu não ter nenhum produto para lançar. E aí eu pensei, fudeu. Você já tinha feito isso antes do Founder? Não. Foi. Quer dizer, antes do Founder eu tive uma experiência com outros 2 sócios. Tá. Era um produto de treinamento, era um produto, na verdade, um produto bem mais fácil de você produzir e lançar. A gente até pensando agora, eu nunca tinha pensado nisso, mas naquela época a gente foi bem mais ágil do que depois, na época antes do Founder, que foi essa experiência da Aquaril, que foi o aplicativo que você conheceu. Aí na época que meu dinheiro acabou, eu voltei pro mercado e paralelamente conheci o Founder. Então eu fiquei um tempo, eu tinha o meu trabalho numa empresa do mercado financeiro, no comercial, e fazia o programa do Founder no meu tempo extra ali, da meia-noite às 6 da manhã, que ninguém faz nada. Tá tranquilo, né? Literalmente, porque, Dani, o Founder não é fácil de você se graduar nele, né, cara? Não é. Tem uma porrada de coisa que você tem que fazer, que você tem que produzir, que você tem que entregar, e eu acho que o programa é feito para tracionar mesmo o empreendedor e muitas vezes ele tá sem momento, então é como assim, você tá parado e precisa pôr em movimento alguma coisa e se você não tem um mapa, você vai ser sempre muito... O empurrão, né? Talvez é realmente empurrar quem tá querendo abraçar. Né? Às vezes a pessoa até tem um empurrão, mas você, que nem no meu caso, por exemplo, eu montei o plano perfeito pro meu dinheiro acabar e eu não consegui continuar depois, e aí no Founder eu comecei a pensar, eu montei o plano perfeito pro meu dinheiro acabar com tudo que ele tinha guardado. Pois é. E aí porque, pô, eu tinha uma ideia de um produto digital, e aí fui pensar em design, contratei um designer, fiz um bom negócio até, porque o designer é ótimo, foi num preço bom, mas na hora que eu fui contratar um desenvolvedor, num contrato time and material, né, eu pagando com o dinheiro da pessoa física, usando a minha reserva. Tipo, era uma receita idiota, né, que eu tava seguindo ali. Mas aí com o Founder eu pensei, pô, eu não precisava ter gasto R$1 pra começar. E aí no Com o conceito do MVP, né? Com o conceito de começar mais simples. Queria que você contasse um pouquinho mais pra quem não conhece essa jornada, até pegar os erros e acertos. Sim. Se você pudesse voltar lá atrás, o que você faria diferente? Pensa que alguém tá numa situação que você estava lá atrás. Pô, tenho uma ideia. E quero lançar um produto. O que você fez e o que você faria diferente? Sim, o que eu fiz foi, eu pensei em um produto digital, você vai pensar... Você pode falar o que era o produto? Sim, era o produto da Aquário, era um aplicativo de astrologia. Um aplicativo que faz o mapa astral das pessoas, calcula o score de compatibilidade, e aí, bom, faz o match, o score é alto o suficiente. Boa. Aí eu... Ou seja, era uma rede social. Exato. Uma rede social baseada em... Um app de paquera, como da hora gosta de falar, ou Tinder astrológico. Tinder astrológico, adorei essa definição. O que é muito melhor, porque o universo indica. Caraca, pessoa. Porra, mano, tivesse saído na época que tu tava solteiro. No Tinder você tá lá, esquerda, direita, você não sabe se aquela pessoa que tá ali... Não, mas você tá usando errado. Você tá usando... É direita, e o que volta. Você tá usando errado. Pode ser. Esse é um approach mais empreendedor. Mais empreendedor. E aí, o que você fez? A diferença fundamental ao invés de eu tentar desenhar todo o produto, que era o produto que eu tinha na cabeça, gastar uma energia e uma grana nesse projeto, eu pensar
como é que eu consigo entregar isso para alguém agora? E testar a minha ideia. E testar a minha ideia. Então, Boa. eu tô querendo gerar o valor de conectar as pessoas a partir de um score de compatibilidade astrológico. Se eu pegar 20 pessoas num Excel, calcular o score entre todos eles na mão, e depois eu falo com todos eles no Google Meet e vou mostrando o Instagram de todo mundo que teve uma nota boa o suficiente. E foi exatamente isso que eu fiz. Depois você fez Aí eu falei assim, Samir, você deu match aqui com essa pessoa, e aí eu abro o Instagram dela na sua frente e já falo pra você, amanhã eu vou falar com ela, vou mostrar o seu Instagram também, então o canal tá feito, o match tá oferecido. Vira aí. Exato. Então, quer dizer, no final do dia, é lógico, é uma experiência esquisita, né? São 20 pessoas falando comigo num Google Meet, mas depois de eu fazer isso, porque essas pessoas gostaram da parada. Tá. E viraram meus amigos depois. Eu, particularmente, desde que você viu, eu achei a ideia boa pra caramba. Porque é um assunto que engaja. Sim. A astrologia é um assunto que gera engajamento. Sim. Então, eu achei a ideia sensacional. Tá quase. Nós vamos Você ainda tá com a ideia? Ainda tô com a ideia. Sim. Porque chegou um determinado momento que eu engavetei o projeto, porque eu tinha que dar mais da minha vida, claro, assim. E aí, agora eu já tenho um pouco mais de espaço para conseguir reiniciar o projeto. Já reiniciamos, já desenvolvemos, já mandei para Apple, voltou 2 vezes. Logo vocês vão estar embaixo. Pô, da hora. E você acha que na época você claramente estava apaixonado pela solução definitivamente e não pelo problema, que é o que a gente fala bastante, né, nas mentorias aí. Totalmente. E receber esse tipo de apoio. Eu queria que você falasse assim, o que o programa de aceleração te ajudou? O programa de aceleração me ajudou a tentar dissecar a minha ideia até encontrar o problema mesmo. Né, Dani? Eu gosto muito de pensar no core value que você está tentando entregar. Massa. E como é que você viabiliza esse core value com o menor volume de recursos possível. Ótimo. Um produto de rede como é esse, você tem que pensar qual é a menor rede que eu consigo criar. Testar. Para fazer isso. Faça sentido. Que no meu caso foram 20 pessoas. Perfeito. E aí quase todo mundo teve alguma conexão ali, algumas pessoas efetivamente se conectaram, foi bem legal. Depois Teve um casamento já? Ainda não teve. Vai ser convidado para padrinho, se tiver. Com certeza. Pois vai ser um puta caso de sucesso, né? O primeiro casamento gerado pela plataforma deveria ser comemorado. Sabe? Tem tempo ainda. Mas você chegou, Dani, você chegou a depois fazer esse teste que você falou de calcular os mapa astral, conversar com a galera, você pôs isso em prática mesmo? Eu calculei o mapa astral, calculei os scores de compatibilidade, e eu calculo um score principal e um score por áreas da vida, né? Então, tipo, atração sexual, relacionamento de longo prazo. Caramba, pra fazer. Dá um trampo. A plataforma vai conseguir fazer isso automaticamente? Sim, ela já o cálculo principal ela já faz automaticamente, porque astrologia é matemática, é astronomia, é a versão geocêntrica da astronomia, porque você tem a Terra no centro, planetas longe, todo o resto é ângulo. Sim. Então você sabe trabalhar com ângulo, e na astrologia alguns ângulos são melhores do que outros. 45 graus é ruim, 30, 60 graus é bom. Então, se eu vejo que a sua Lua está 30 graus com a Vênus de uma outra pessoa, eu sei que essa é uma relação favorável, então eu puxo a nota para cima. Eu faço isso para todos os planetas, então são 10 astros, eu faço a conta 10 a 10, são 100 notas, média, score, match. Matemática. Matemática pura. E de onde surgiu seu interesse por astronomia? Astrologia? Astrologia. Desde pequeno, eu sou uma pessoa muito sociável, assim, e muito política. E eu consigo me modular bem dependendo de com quem eu tô. E eu reconheço isso em mim desde que eu sou criança. Um determinado momento, eu pensei que eu queria entender as diferenças entre as pessoas. E aí eu pensei que na astrologia tinha uns 12 arquétipos. Pensei, talvez eu entendendo esses arquétipos, eu possa ter um plano de fundo para fazer essas comparações, né? Caramba, você foi estudar então com a vontade de entender mais pessoas. Eu nem acreditava em astrologia, eu fazia piada, eu achava ridículo, a posição da Lua vai influenciar, não sei o que e tal. Eu sou assim, tá? Você não me julgue, mas eu sou esse cara, tá? Eu sou engenheiro, então... eu engenheiro de matemática. Sua formação é matemática, Dani? Eu estudei matemática, não me formei, fiz praticamente só as matérias que eu gostava mais e que eu me interessava.
Cara, era bem difícil, cara. E era matemática física, era o cursão da Unicamp. Quem conhece sabe. Sim. E aí eu saí e fui fazer administração na Facamp, foi uma sugestão do meu pai e foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida, porque eu amo administração. Da hora. Eu curto demais estratégia, marketing, eu sou tipo psicopata que compra todos os livros e fica tipo sábado à tarde lendo um livro de estratégia, por exemplo. Isso é ótimo, cara. Pô, legal. Conhecimento adquirido você nunca vai perder. Cara, e Aumentando o repertório. E voltando lá pro programa, então assim, acho que aprendizados aqui, né, pra gente compartilhar com a galera que quer empreender e não sabe por onde começar. Sim. Olha que insight legal. Como é que eu testo a minha proposta de valor gastando, se possível, zero dinheiros? Sim. Certo? Assim, esse é um dos aprendizados que você faria diferente, sei lá, e se você aprendeu lá que você acha legal compartilhar com a galera. Pô, tenho uma ideia, será que eu consigo validar a minha ideia? Sim. Né? Validar, será que as pessoas estão dispostas a pagar por isso? Né? Por exemplo, porque apaixonado pelo produto é o que a gente fala, né? O cara tá ali, pô, não, esse produto é o melhor produto do mundo, pô, vai vender igual água, né? Então, será que as pessoas estão a fim de comprar água? Sim. Né? Então, assim, você teve esse feedback, você teve feedbacks negativos? Por exemplo, não, isso aqui, puta, não serviria pra mim. Como você aprendeu mais nesse processo? Eu acho que uma coisa que segura muito o empreendedor é um certo medo de passar vergonha. Medo de receber um não, medo de passar uma vergonha. Legal. E aí você acaba não se expondo e não expondo a sua ideia o suficiente para pessoas suficientes, pessoas certas. Você não gera massa crítica. Sim. É isso, você não gera massa crítica. E isso, Dani, é muito verdade. As pessoas têm muito medo de ouvir não. Sim. Né? Tem muito medo de falhar. Né? E a gente já falou isso aqui no podcast, em outros bate-papos. Talvez esse seja o maior problema das pessoas. Sim. Medo de julgamento. Sim, total. E o nosso sistema educacional é uma bosta, né, cara? A verdade é essa. Porque a gente vem de um sistema que te coloca numa escala de 0 a 10 para cada uma das matérias ali, para você se comparar com seus amigos e manda uma tabela para seus pais. E acerta, e vai bem. Escrito uma palavra naquele negócio. E vai bem quem acerta o gabarito, quem responde igual todo mundo. Se você é o cara que pensou diferente, tá errado. Exato, que é equivalente a fazer o melhor plano, né? Uma coisa que é muito louca, que eu vejo muito no mercado, é que as pessoas, elas confundem um pouco essa cabeça de faculdade com a cabeça de trabalho. E parece que o trabalho se torna muitas vezes fazer um monte de documento. Sim. Nossa. Que é o que você faz na faculdade, na escola. É um monte de documento, você não faz merda nenhuma, você tá numa cadeira. Adoro. Fazer um monte de documento. Pois é, cara. Adoro. Cara, não é trabalho. O que é o trabalho de faculdade? É isso, é gerar documento. Dificilmente você faz alguma coisa... Até que no curso de tecnologia... Às vezes tem um projeto, né? No curso de tecnologia, especificamente, a gente constrói bastante coisa. Sim. Né? Então, é um curso realmente prático. Sim. Né? O currículo é desatualizado porque ensina algumas tecnologias. Mas, por incrível que pareça, eu acho que no ensino de computação, por exemplo, se aprender na linguagem A, B ou C, não vai fazer muita diferença. Lógico. Porque no final das contas você está apurando a sua lógica. Agora, cara, qual o sentido? Esse é o ponto da crítica ao sistema educacional. Eu gostaria até de conversar, trazer alguém que é especialista no assunto para abrir minha mente. Sim. Porque, tipo assim, cara, qual a lógica da gente não estudar empreendedorismo na escola? Eu não consigo ver a lógica disso. A escola, você diz antes, do ensino médio. O ensino médio. Cara, por que... sabe, é um negócio... Educação financeira. Algumas escolas hoje falam de educação financeira. Caraca, isso é o básico. Educação financeira é o básico para você conseguir... Você provavelmente não teria torrado todas as suas economias num projeto se na escola você tivesse estudado educação financeira. Com certeza. Minhas economias que estavam na caderneta de poupança. Aí... investidor arrojado. Caramba, arrojado. Mas sabe que eu acho que tem um problema que é as pessoas meio que mistificam a palavra empreendedorismo como se fosse tipo coisa de Steve Jobs e tal. Sim. Eu assisti uma palestra do Emicida na Facamp sobre empreendedorismo e ele trouxe a melhor definição do que é empreendedorismo para mim, que é você se organizar para fazer as coisas acontecerem. E para mim é muito isso. As pessoas, elas vão na escola aprender a fazer um monte de documento, mas de
coisas reais que elas estão pondo para acontecer no mundo real é praticamente nulo. Nulo, sim. Exato. Eu concordo plenamente. O Daniel, voltando para dentro do Founder, o que doía do processo? O prazo, porque a galera põe você realmente Contra a parede, né? Você tem entrega semanal e tem um encontro semanal para você, para manter a galera no trilho, né? E você tem um programa que é extenso. Sim. Não tem São quantas semanas? Você lembra? Eu não lembro. Eu não me lembro quantas vezes, mas eu acho. Uns 4, 5 meses. Faz uns 3 anos que eu passei pelo meu, mas eu acho que Você se graduou, né? Sim, me graduei. Me graduei. Eu me lembro logo que eu cheguei, meu primeiro discurso foi: eu tô morrendo de medo, mas eu vou ficar nisso aqui até o final. E eu fiquei até o final. Pô, legal. E nem todo mundo consegue, né? Porque as pessoas vão sendo dropadas ao longo do processo. Todo... 1/3 mais ou menos gradua. Do que é isso que eu ia perguntar. Do que entra 1/3 só, né? Eu ia falar metade. Eu ia ser uma otimista pra caramba. Porque empreender não é realmente fácil, né? Não é nada romântico, igual também a gente fala. É suor, é transpiração. Eu acho que é interessante o processo que você passou, porque simula um ambiente que você vai ter dia a dia. Exato. Né? O empreendedor, a gente brinca, né? Vendendo almoço para pagar janta, né? O tempo inteiro, né? Então você realmente simula a deadline, ter pressão, ter datas, né? Prazos definidos. Cara, o cliente tá ali, se eu não atender ele agora, o trem passou. Eu pensava mesmo. Não vai te esperar. Não, eu compro daqui a 30 dias. Nada. Já era. Passou o trem. Né? Eu pensava como se fosse parecido com você empreender com um chefe. Porque você tem uma ideia e aí chega uma galera negociando com o chefe. E não no sentido de que tem alguém que provavelmente sabe mais do que você sobre isso que você está tentando fazer e que vai tentar te dar algumas dicas. É lógico que não é uma pessoa só, são várias, e às vezes o Léo me fala uma coisa, o Samir me fala outra, e quem tem que decidir sou eu, e o empreendedor tem que saber disso também, porque às vezes a gente quer seguir o conselho de todo mundo e não dá. Não dá. Você tem que conseguir montar o quebra-cabeça ali na sua cabeça para você seguir, e é um negócio que vai te colocar para se expor e para falar com outras pessoas e para pensar como é que você faz mais com menos. Eu acho que é um programa excelente, cara. É bem isso mesmo, o fazer mais com menos, né? Fazer tudo com nada, praticamente. Mais com menos você foi tudo com nada. Na veia. Toda vez que eu dava mentoria, ou que eu tava lá na banca pra dar nota pras coisas no Founder, depois eu ficava conversando com a galera, né? E a reclamação maior de todo mundo era tempo. Né? Do tipo, cara, o tempo é apertado, o tempo é apertado, o tempo é apertado. E aí eu perguntava com ele, mas você tá focado nisso? Tô. Mas a maioria não, né? Você tem outro trampo. Você não tá focado. Sim. Você tá fazendo no teu tempo extra. Aí o tempo fica complicado. Da meia-noite Por isso que você não consegue... É difícil você empreender tendo um trabalho. Você conseguiu fazer isso? Eu tô... Ainda não. Ainda não. Eu tenho o meu trabalho time, né? CLT. Sim. E eu tenho a Shifting, que é uma das minhas empresas, que é o que tá um pouco mais rolando do que a Aquário, que a gente tá num trabalho de desenvolvimento, que não tem tanta pressão, né? Mas Daniel, o que a Shifting faz? É uma empresa de consultoria e terceirização de vendas. Então a gente atende principalmente outras empresas de consultoria, a maioria delas vende só com relacionamento dos sócios, e a gente ajuda eles a começar a pensar em processo, e se precisar de ajuda para executar, nós estamos juntos também. Legal. E como que nasceu a ideia? Nasceu porque eu tô terminando agora o meu MBA em inovação. Ok. Eu sempre gostei do mercado de consultoria. Todas as consultorias me rejeitaram. Eu pensei, eu vou ter que dar um jeito nisso daqui eu mesmo. Fazer a minha. E aí eu comecei, a Shifting chamava Empreendífica, que era uma empresa que tinha a ideia de fazer experimentação de negócio. Vamos supor que você tem uma ideia na performance de alguma coisa, você fala comigo e eu penso como é que a gente faz o teste disso com o mínimo de recurso possível e fazer orientado ao experimento. O primeiro experimento, na maioria das vezes, é falar com umas 5 pessoas que podem... Ou seja, tem muito a ver com o seu repertório que você adquiriu no Aquarium e no Founder, né? Sim. Legal. E da hora no MBA. E aí hoje você está compartilhando isso com outras pessoas.
Não tanto, porque eu percebi que os empresários não estavam ligando muito para isso. E aí o que a gente falou com centenas, agora a gente já deve estar chegando perto dos milhares de conversas. E a galera não liga tanto para inovação no middle market, a galera liga para faturamento, cara. Então o que eu vi é que o pessoal tava com problema para vender e não para pensar e testar novos negócios. Talvez outros públicos poderiam... Eu acho que eu ia falar isso, talvez. É o público que você tá... sim, atacando. sim. E aí, mas o público que a gente teve acesso relativamente fácil tava falando que eles queriam outra coisa. Então demorou, então vou fazer outra coisa. O cara queria ajuda para vender. Exato. Viu meu cliente. E o coração da inovação é esse, né? Eu vou começar uma empresa de inovação aqui. Meu cliente fala que quer outra coisa, eu falo, não, mas o que eu vou fazer é isso aqui. A inovação vai inovar desse jeito que eu tô mandando. Exato. Aí eu pensei, aí eu tinha tido Eu tive a experiência no mercado financeiro, no comercial. E eu pensei, cara, o processo que a gente rolava lá, se eu der alguns ajustes, eu consigo oferecer ele as a service. E a gente começou fazendo isso. Interessante. E aí, O nome é bem melhor, tá? Diga-se de passagem. bem melhor, né? Shift. Ainda bem que você trocou o nome. Era Emprentifica. Empreentífica, é uma pegada de empreendedorismo científico. Entendi. E aí depois virou Ciente. E aí eu fui tentar registrar o nome, já tinha. Eu pensei, eu vou trocá-lo agora, porque senão depois... E aí agora é Shifting. Ficou bem da hora. Ficou. E tem essa pegada com transformação. E eu acho que conforme a gente vai... Porque uma coisa é você saber que ao invés de falar de inovação, você vai falar de vendas. Outra coisa é você saber exatamente qual é o formato do serviço, né? Então a gente fez essa primeira pivotagem. Falou, então é vendas. Aí a gente começou fazendo o BPO outbound, que a gente chama. E aí... Eu sempre falo uma frase que eu só sei o que eu preciso fazer porque eu fiz o que eu fiz. Boa, mano. Então, o BPO outbound... do episódio. Mais uma camisa. Todo episódio tem uma camisa. Vai, posições, Tá bom, como é que é? Fala de Eu novo. só sei o que eu preciso fazer porque eu fiz o que eu fiz. Cara, genial. Porque muita gente chega falando, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui não funciona. Eu falo assim, É aquele famoso engenheiro de obra tá pronta. fazendo, pô. O engenheiro de obra pronta. Exato, né? exato. E aí a gente começou esse produto, foi legal. Aí agora a gente começa a pensar em outros, né? Você começa a aprender muito. E hoje eu vejo muito mais a Shifting como, ao invés de uma empresa de terceirização e consultoria, eu vejo meio como uma máquina de service design. A gente descobriu qual é o assunto que a gente vai falar e agora a gente vai pensando em modelos de serviço, experimenta, testa, deu certo, escala. Mas sempre focado em vendas, sem comercial. Vendas, por enquanto sim. Atendimento, loja, qualquer tipo de varejo. Não, mais consultoria, venda empresarial. Empresarial, B2B. B2B, focado no B2B. Da hora, exato. Pô, legal, cara. Boa. Sim. E a Shifting tá rodando desde quando? Faz 1 ano e meio, Legal. pouco mais do que... Legal. E os ensinamentos do founder te ajudaram no desenho da Shifting? O desenho da Shifting já foi diferente do que foi o da Aquário? Foi, totalmente, porque no da Shifting a gente era consciente de uma parada que depois eu descobri que chama Effectuation, que quem não sabe o que é pode ir no Google, que é o gabarito do empreendedorismo no meu ponto de vista. Porque depois você entende aquele ciclo ali, que é um ciclo de interação social, você começa a entender como é que a coisa roda para você ir descobrindo ao longo do tempo o que você vai fazer, para quem, como... Hoje você nos conhecemos, né, como a gente falou, com essa questão de mentoria, né? A gente teve um episódio aqui com a Carlinha, né, falando sobre mentoria de carreira e tal. Como é que você vê esse ponto hoje? Você acha importante ter um mentor? Você ainda tem? Você dá mentoria hoje para outros empreendedores? Queria que você falasse um pouco sobre essa troca aí. O que tu acha disso? A minha relação com a mentoria sempre foi uma coisa muito ad hoc, assim, tá? Eu tenho o meu terapeuta, que eu falo com ele semanalmente, que ele tem 70 e poucos anos, então claramente ele tem um pouco mais de experiência de vida do que eu, e eu trato como também um mentor de questões mais amplas, pessoais, espirituais e etc. Mas o que eu costumo fazer? Eu tenho um assunto que eu preciso de um guia. Eu falo, eu vou chamar o Samir. Legal. Porque ele manja. Por assunto específico. Para aquele assunto, pô, quem é o cara referência nisso? Isso. E você não tem medo nem vergonha de pedir ajuda. Eu acho que esse é o ponto. Mas se eu não for, eu fui sem ajuda. É o que eu posso fazer. Mas esse é o ponto, né? Que a gente fala, às vezes,
quanto as pessoas ficam congeladas e fica, cara, eu não sei, mas se eu falar vão me julgar, então é melhor ficar, aí fica, sabe, fica numa espiral negativa que você, como é que você sai disso, né? Cara, eu não tenho uma boa pergunta pra isso daí. Eu acho que é um processo, eu tô nesse processo, eu acho que eu tô começando, mas é o jeito, tem que ir. Cara. Você acha que a pessoa pode te ajudar? Manda uma mensagem pra ela. O pior que pode acontecer É não responder. exato. É o Exato. pior, porque Ignorar. eu ainda prefiro receber um não do que não receber a resposta. Então, para mim, o pior cenário é não receber a resposta. Isso para mim é o pior cenário. Agora, o não eu já tenho também. Sim. Se eu não fizer nada, o não tá garantido. E eu tenho uma linha, quando eu vou pedir ajuda para alguém, tem uma linha muito parecida com a sua. Normalmente é um determinado assunto e eu não quero que ninguém decida para mim. Eu quero conversar com 2 ou 3 pessoas que entendam daquilo mais do que eu para ajudar a formar a minha opinião. Por quê? Eu não gosto de terceirizar minhas decisões. Sim. Eu não vou tomar a decisão porque o Daniel Ele falou tal coisa fazendo isso. O Daniel contribuiu pra caramba. O Daniel me deu a visão dele, o Samir me deu a visão dele e com isso eu formei a minha. Por que eu gosto de eu mesmo tomar minhas decisões? Porque eu sou responsável por elas. Tipo, eu não posso depois falar, também fui ouvir o Daniel, peraí, o Daniel falou que funciona pra ele. Ou que funcionou pra ele ou a visão dele do assunto. Mas eu peço ajuda direto. E ajudo também direto. Todo mundo que me procura pedindo ajuda, cara, eu dou um jeito, eu sento, bato um papo, mas sempre, e eu sempre falo assim, ó, que eu vou te falar, não tem viés professoral. Eu vou te contar a minha experiência neste assunto. E também não tenho vergonha de falar, cara, eu não tenho experiência nesse assunto. Quer fazer um brainstorm junto, eu faço. Mas eu não tenho experiência nisso. Né? Mas eu peço ajuda e ofereço ajuda. Até porque os contextos, quando a gente está falando de empreendedorismo, né? Mesmo que você vai falar com outro empreendedor, é muito difícil ter um contexto exatamente igual ao seu. Sim, né? Sim. Cara, né? Então você tem que estar com a cabeça aberta, mas tem que entender que cada contexto é como que você interpreta aquilo. Né? Como que você pode realmente fazer o bate-papo com o Zé Negri, ele falou aquela questão da empatia, né? Que você vai falar uma coisa, procura se colocar no lugar da outra pessoa que tá ouvindo. E aí ele falou, cara, não existe, mas isso sem empatia. Sabe por quê? Porque eu faço isso. Por exemplo, eu falo palavrão pra caramba. Eu tô falando com o Samir, né? Tá, Samir, você fala. Percebi. Samir, não fode. Se alguém fala assim comigo, não vai me ofender. Talvez o Samir também não se ofenda porque me conhece. Tal. E uma pessoa que acabou de me conhecer, eu viro... Seu primeiro dia, a gente trabalhando junto, você fala alguma coisa, eu falo, Daniel, fode, cara. Você fala, cara física. Esse cara é maluco, ele precisa ser internado. Né? Mas eu me coloquei no seu lugar. O cara vai ouvir. Eu não ligaria, não existe 100% de empatia. Sim. Né? Você não consegue. Então, por isso, eu prefiro colher opiniões. Então, me dá as opiniões e eu vou formar a minha em relação a isso. E, por falar em opinião, o que é empreendedorismo para você, Dani? Tua visão de empreendedorismo, não a do Emicida. Tá, eu tava pensando... Vai bater da Emicida, quero ver. Ou você tomou essa do Emicida pra você? Eu acho muito boa a do Emicida do ponto de vista prático, assim. Mas eu acho que... E eu acho que muitos empreendedores vão concordar que o empreendedorismo é um processo de autodescoberta, né? É um processo através do qual você vai descobrindo qual é o melhor que você pode oferecer para a sociedade. Coisas que se você tiver alguém te falando o que você tem que fazer, você não vai ter. Mas através do empreendedorismo você é capaz de identificar o que é aquilo em mim que é único e que só eu posso oferecer e que por isso, em cima disso, eu consigo criar uma organização que vai ser a melhor oferta que você tem para a sociedade, né? Eu penso muito nisso, algum dia eu vou morrer. Antes de eu morrer, eu vou ter a minha última reflexão. E eu quero conquistar essa reflexão ao longo da minha vida. E eu quero que ela seja em cima de algo que eu deixei, que vai fazer... Um legado. Exato. Deixar o seu Tem muito a ver para você, então, com um propósito. Com o empreendedorismo é o seu propósito. Descobrir o seu propósito e usar aquele propósito para entregar
serviço, um produto, algo para a comunidade, Sim. para a sociedade. Porra, da hora. Essa questão das conexões que a gente tava conversando, a gente conheceu o Dani no Founder, né? Beleza? E aí, acho que o Léo Pinheiro te deu aula também Me deu aula no MBA. no MBA, né? O Léo foi teu professor. Também. Samir também, né? Então, tipo, essas conexões. Aí o Léo, o Léo não, perdão, o Dani me chamou pra ir naquele rolê lá do outro, Sim. que o Joe e o Eric organizavam, estavam fazendo aquele engajamento do Startup Weekend toda quarta-feira, e era mó barato, que juntava a galera pra ir lá e dar o seu depoimento. Cara, vem cá e conta a sua história. Sim. Foi o dia que eu fui lá falar da Performa, como é que foi Lembrei. a ideia do Ignite, né? É sempre falar assim do Ignite, porque esse eu acho que é o momento mais crítico do empreendedorismo, né? Quando você tá tirando um negócio do papel. É ali quando você tá começando a fazer os primeiros investimentos sem ter ainda uma perspectiva muito clara do retorno. Pô, eu sabia o que eu estava fazendo, eu falei, o processo, a gente já falou isso aqui algumas vezes, o processo de criação da Performa, ele foi um processo maduro, né? Não do ponto de vista do service design, a gente não fez um service design, a gente já tinha em mente o que a gente queria fazer, né? O que a gente queria, qual era a nossa oferta, mas eu falo de planejamento, foi um processo maduro, pessoalmente falando, porque o que eu fiz? Eu me preparei para aquele momento, então eu tinha uma reserva financeira, eu reduzi custos, eu fiz um BP mínimo do que tinha que acontecer até tal data. Ó, se eu não conseguir fazer o negócio virar até aqui, Você tinha um plano B ali, eu volto no mercado e eu tenho certeza, com as habilidades que eu tenho, eu me recolocaria muito rápido. Eu falei, vou até deixar uma sobra para eu não ter que também aceitar a primeira oferta de emprego. Então, eu pensei tanto no sucesso quanto na falha. Eu tinha um plano para a falha e eu tinha um plano para o sucesso, né? E essa questão de ter normalmente a gente tem plano para a falha, normalmente a gente faz um plano para a falha. E nem sempre a gente faz um plano para o sucesso. E quando você não tem um plano para o sucesso, o que acontece é que quando ele chega, você não sabe o que fazer. Você acha que você chegou. Tipo assim, ó, qual é o próximo passo? Você já tinha que ter gatilhado o próximo passo. Eu já tinha Então, foi um processo um pouco mais maduro. Sim. Né? Eu estava inserido, eu conhecia o mercado que eu ia atuar. Só que quando você para pensar, tipo assim, eu, sem saber de um processo de aceleração, como funciona, empiricamente, eu fiz isso. Eu segui uma trilha, né? Eu treinei meu pitch, como é que eu ia apresentar a Performa, eu treinei. Eu tinha o elevator pitch, eu tinha uma apresentação resumida da Performa, eu tinha uma apresentação um pouco maior. Na época, qual era a grande história? A grande história era a minha e do André. A Performa não tinha história para contar. Contava a sua como pessoa. Exatamente. Eu tinha que contar a minha história como pessoa. Por que eu cheguei até ali, o que me habilitava. E tivemos um monte de percalço no caminho, até fazer a primeira venda, né? A nossa primeira venda foi ótima, né? Porque a gente vendeu, né? Pro TI comprou, né? O departamento de TI da empresa comprou da gente. O problema é que o compliance, na época ninguém falava de startup, não tinha... Você ia se cadastrar numa empresa, o cara na hora pedia, eu quero o balanço dos 3 últimos anos. Eu falei, cara, meu CPF, meu CNPJ tem 3 meses. Sim. Como é que eu vou te entregar o balanço? Pagamento para 120 dias. Aí começa esse rolê maluco aí de... Ô, Léo, mas você falou que não tinha história, olha lá, fazer um balanço aqui. A empresa não é feita de pessoas? Exato. Não, a história... Então, história. A história era da A empresa pessoa. acabou de se formar, mas se as pessoas que formam a empresa têm um repertório de 10, 15 ou 20 anos, a empresa tem história, cara. Porque a empresa é feita de pessoas. No Founder... A empresa nem existe, na verdade, Não né? existe. Por isso que a gente faz identidade visual, que é pra fazer as pessoas acharem que existe uma parada que na verdade é virtual. Os rolês. É um bom ponto, Dani. Um bom ponto. E dá pra gente levar uma linha inteira, dá pra fazer um programa só sobre isso, né? Falando do que não existe. E existe, cara, é um conjunto de crenças mesmo. Cara, economia tem um rolê desse, né? Tem. Tipo assim... O mercado. Não, cara, é mercado. a gente acredita que o dinheiro vale aquilo. Também. Você tem uma crença que aquele pedaço de papel vale 100. Se todo mundo perder a crença naquilo ali,
acabou. Sim. Acabou. Aquele sistema não vale mais, né? Muito louco. Mas e aí, no Founder isso aconteceu, né? Dos acelerados veio falar comigo, né? Numa das sessões de mentoria. Falou assim, Léo, é fácil, porque você agora tem case. É fácil vender, né? Fácil vender porque agora você tem case. Só que eu falei pra ele, cara, mas eu tenho case hoje. Há 13 anos atrás eu não tinha. Sim. Eu tinha a minha história. Então, naquele momento, a minha história era maior que a história da Performa. Hoje, a história da Performa é maior que a minha. A Performa tem pessoas brilhantes trabalhando lá. Eu sozinho não conseguiria fazer nada, né? Realmente fica fácil, mas a gente vai pivotando a história. Sim. Até você chegar no que você considera o ideal. E a nossa estratégia como empresa, ela também vai mudando. No final das contas, a gente empreende todo ano. Porque você lança um serviço novo, você lança um design organizacional novo, você investe num produto, você investe em pessoas. Cara, e o tempo inteiro as coisas estão dando certo e errado, certo e errado, certo e errado, certo e errado. E esse balanço é que vai perpetuando a empresa. É claro, se você começar a errar muito, uma hora vai dar ruim. Sim. Uma hora vai dar ruim. Você buscou sócios? Eu tô com um tema aqui legal pra gente puxar, talvez, que... O Léo falou pra mim uma parada uma vez que eu fiquei quase traumatizado, cara. Na época da Aquário, eu tava sozinho, né? Isso. E aí, pensando, pô, sozinho, praticamente o primeiro empreendedorismo, é uma parada meio desesperadora, né? Aí eu fui falar com o Léo e tal, e eu nem fui falar com ele de investimento exatamente, mas ele falou, eu não invisto em empresa que não tem sócio nem a pau, porque eu tenho sócio, porque sócio é necessário, isso aqui lá. Cara, mas isso é uma tese minha seríssima. Então, por isso que eu tô Hoje eu tenho um monte de sócio, cara. Tá, legal. Hoje Legal. na Shift eu tenho O que você acha disso? Compartilha um pouco aqui com a galera, assim, pô, o cara, de novo, alguém que tava lá no Dani lá de trás, Sim. com medo de dividir a ideia às vezes com os outros, porque eu já vi isso, empreendedor falando que, pô, não vou contar pra ninguém, vai que copiam a minha ideia, Sim. né? E hoje... Isso é ótimo. Dá uma ideia boa, né? Não, isso já aconteceu, desculpa, isso é sério. Do tipo assim, cara, com a ideia genial de um negócio. Mas não posso te falar. Aí eu falei, pô, não posso te contar. NDA. Eu falei, cara, mas então você não tem nada. Você tem uma ideia que você não pode contar, você não tem nada. Um sonho, né? E queria ajuda. Sabe quando você ficou olhando pra pessoa assim? Eu buguei. Então, vamos lá, sociedade. Sim. Se você recomendaria, pô, busca um sócio, como encontrar um sócio? É fácil, é difícil? Primeiro maluco que aparecer na esquina. Então, a gente conhece uma plataforma, mas fala aí como é que foi o seu rolê. Cara, eu acho que também é uma jornada de autoconhecimento, né? No começo você tá tipo assim, não, eu sou o super-herói, eu vou conseguir fazer tudo e pá. Aí depois você começa a identificar algumas coisas que estão mais difíceis do que deveriam ser. E esses são sinais de que talvez alguma pessoa poderia te ajudar naquilo ali. E aí... Hoje, o que eu vejo mais como meu ponto forte é a capacidade de pensar no modelo de negócio, na estratégia e inspirar as pessoas para agir. Mas muito do agir, eu preciso dos meus sócios. Legal. E eles precisam de mim para trazer o modelo de negócio, a inspiração, a claração. Complemento, pô, a performance, o Léo sem o André, ou o André sem o Léo. Sim. E eu não consegui. Zero, né? A performance ia conseguir criar. A performance não teria chegado até aqui sem as peças que a gente tem hoje. Sim. Né? E aí, no final das contas, você começa a perceber você não consegue fazer as coisas sozinho. E essa é a minha tese de não investir em negócio que não tem sócio, Dani, é isso. Sim. Eu sei que sozinho não dá. Eu sei disso. Talvez você tenha um case, Léo, mas eu lembro que um amigo meu contou a história de uma empresa, para mim vai ser a exceção que confirma a regra, entendeu? Então, essa realmente é uma tese, e eu não estou dizendo que eu estou certo, eu não estou dizendo que esse é o caminho, eu estou falando da minha tese. Eu não invito. Falei, cara, se o cara não conseguiu convencer ninguém a entrar com ele, não é possível que o negócio é bom. Sim. Ou o negócio é tão bom que ele não quer... Não tem como, né? É uma situação e realmente é um conselho que eu dou. Cara, vai achar um sócio. Vai achar um sócio.
traz alguém pro jogo junto com você. Sim. Né? Alguém precisa correr risco junto com você. Sim. Sozinho não dá, cara. Né? A gente acredita, desculpa, muito nisso, né? Do como encontrar, que tem tudo a ver com as pessoas, de novo. Né? Com você realmente se identificar, se conhecer, entender. Né? A plataforma que a gente tava falando, ela já é olhando justamente por esse lado de dar match, até de perfil. Sei. Né? Porque você pega duas pessoas que, às vezes, um cara excelente, né? Trabalhador ou técnico, ou sei lá, um cara vendas, ou outro técnico, TI, ou outro marketing, mas se não der liga ali, né? Se realmente não tivesse essas crenças ou propósitos em comum, você acredita nisso também? Demais. Inclusive, eu acho que a sociedade que eu tenho hoje dá tão certo, porque num dos nossos primeiros dias, eu coloquei no Miro lá, assim, objetivos. E aí, todo mundo punha os seus, Legal. pra gente ver se realmente a coisa tá encaixada ou não. E a gente fez um acordo ali bem no começo do que a gente queria seguir, o que era o que motivava a gente e tal. E, pô, pela vez que a gente revisa ali o nosso planejamento, a gente tá revisando esse acordo que a gente fez lá atrás. Então, eu acho que... Isso é legal também. Eu e o André, quando a gente... Mas tem que tomar cuidado pra não ser todo mundo igual, que eu acho que isso é uma tendência também. Nossa, parece combinado, né? É muito do que a gente acredita também. No bate-papo que a gente teve com o Zé, que hoje é o Head de Client Success lá da Performance, a gente falou exatamente sobre isso. Como o início da empresa, você enviesa a empresa sem querer. Totalmente. Porque você vai... Chama os amigos. Você tem que perceber. Aí, numa entrevista de emprego, quando você está entrevistando alguém, você nem tá olhando muito a parte técnica. Você tá olhando se o cara bate, olha pro cara e fala assim, puto, o cara joga bola, ele programa bem, o cara tá em tal lugar, ele programa bem, joga bola. Gente boa. Bebe cerveja, é amigo do fulano. Vem. Se o cara tiver algum gap técnico, a gente ensina, não tem problema. Cara, Mas é um problemão, né? Que a gente começa a achar que a gente consegue consertar as pessoas também. Ô, Daniel, e mais do que isso, foi esse o ponto do papo que a gente teve com o Zé. Cara, você não sabe, você só sabe um jeito de fazer as coisas. Porque fica todo mundo enviesado. Aí quando você tem um problema, ninguém sabe resolver. Sim. Porque é um problema que não é comum para aquela galera que tá ali. Então, essa questão de você ter perfis que se complementam é muito importante. Né? E a questão da diversidade dentro das empresas, ela agrega justamente aí, você aumentar repertório. Né? A gente até brincou, provavelmente a gente não traria o Samir no início da Performance, porque ele não tinha o nosso perfil. E que bom que ele não tinha. Sim. A gente tá aqui porque ele não tinha o nosso perfil, porque ele trouxe uma outra visão. O Léo Pinheiro trouxe outra visão, e se você vier trabalhar com a gente um dia, você vai trazer outra visão, e isso vai expandindo a consciência desse ser que não existe, que é a Performance. Mas no final das contas, eu acho que a empresa, eu tenho uma visão um pouco diferente da sua, eu acho que a empresa existe. E ela se manifesta através da cultura dela. Então, a cultura da empresa, que é a soma das pessoas que estão ali dentro, para mim essa é a manifestação da empresa. Né? É como ela aparece. Sim. Agora, realmente, se a gente for olhar na prática, você tem razão. Esse ser Performa IT não existe. No início... Ele existe juridicamente. Eu acho que assim, no início... É uma tribo, né? É uma tribo. Então, mas vamos lá, olha só que legal, né? A teoria aqui, eu acho que é um pouco do que vocês dois falaram. No início, dia 1, D0, realmente não existe. Assinei o CNPJ, criei, juntei 3 pessoas. Vamos abrir uma empresa nós 3? A gente acabou de assinar nós 3. Não existe. É um papel. Com o tempo, ela pode ir se formando. A cultura, ela precisa de tempo. Né? A cultura é o quê? A cultura de uma empresa é a forma com que as pessoas se comportam naturalmente. Sem precisar estar escrito na intranet. Né? O que a gente brinca, a cultura não é o que está escrito na intranet. A cultura acontece no dia. É o que acontece. Né? Como as pessoas se portam dado uma situação. Né? Então, até conto a história, tinha uma empresa que, todo aniversário a pessoa tinha que levar chocolate. No dia do próprio aniversário tinha que levar para todo mundo da empresa. Não estava escrito na intranet, não era uma regra, não era uma política da empresa, não era obrigatório, ninguém ia botar, mas era cultura, né? Todo mundo já sabia que dia 1, é engraçado, tipo, onboard, dia 1 da empresa, quando é que é seu aniversário? O pessoal já perguntava. Tem essa boleira aqui. Porque já aconteceu do cara entrar e o aniversário dele era no dia seguinte. E aí não deu tempo dele pegar aniversário de ninguém. Já aconteceu.
E aí o cara, pô, aniversário e tal, não trouxe chocolate, o cara passava vergonha. Porque todo mundo passava na mesa dele pra pegar chocolate e ele não tinha trazido, porque não tinha dado tempo de ninguém contar. E aí olha como a cultura forma. Só de colocar a bexiga, né? Já chegou, aconteceu aí que a pessoa saiu correndo, foi no supermercado, comprou 3 caixas e voltou, porque senão ia ficar o dia inteiro passando vergonha. Cultura. Então, aí olha que louco, né? Agora, isso existe, mas se formou com o tempo, né? Hoje a performance, eu concordo contigo, cara, ela anda e toma decisões, muitas vezes, sem a gente se envolver. Não, por exemplo, as questões de contratação, emissão, entrada, saída, a gente já não tem, a gente interfere ingerência sobre esse processo. Talvez a ingerência financeira, de autorizar ou não o headcount. Sim. Né? Porque você precisa ter sim, controle, a verba disponível para isso. Mas quem está entrando e quem está saindo, cara, já é a cultura da empresa que determina. Sim. Né? Nesse ponto, Dani, eu acho que existe a empresa. Faz sentido. Ela é um... Ganha uma existência própria. Exatamente. Mas pela soma da cultura das pessoas que trabalham nela. E hoje a performance tem, no início da empresa, vamos lá, de novo, D0. Quais eram os valores da performance? Os meus valores. Os fundadores. Né? Eram os meus valores. Hoje, eu tenho valores que a performance me ensinou. Ah, legal. Que eu não tinha. Isso surgiu dentro da empresa. Eu olhei, aprendi, que eu falei, cara, realmente, isso aqui tem que ser um valor central da minha vida. E trouxe para mim. Então, a performance também, a empresa, eu não vamos personificar na performance. Eu acho que a cultura da empresa, ela também influencia o time, né? Os funcionários. E eu falo funcionário porque eu sou um funcionário da performance. Sim. Né? A brincadeira que a gente faz, a gente é sócio da performance, eu, o André e o Samir, mais ou menos lá pro dia 20, 25 de janeiro, que o contador chama a gente para mostrar o resultado, né? A metáfora é essa, é óbvio que a gente acompanha o resultado mensalmente e tal, mas a brincadeira é essa, nos demais dias da empresa, eu sou funcionário. Sim. Né? Eu tenho obrigações, então essa minha doação à performance acontece porque a performance também se doa para mim, né? A performance também me influencia, né? A empresa, ela tem esse poder, né, de influenciar a vida do funcionário pro bem e pro mal. Total. Eu tenho uma pergunta pra você. Aí sim, um entrevistado. Vira um entrevistador. Virando o jogo. Shifting. Shifting the game. Porque eu acredito no seguinte, se os princípios estão corretos, a prosperidade é inevitável. E a pergunta é, como encontrar os princípios? Porque tem uma pegada de agilidade por trás disso, ou não? É uma parada que vem do empreendedor? Não. É sempre assim. 1% inspiração, tem inspiração, e 99% transpiração. Não tem jeito. Tem que arregaçar no princípio. Tipo, eu não tenho ideia mágica do que fazer. A gente precisa sentar e ir melhorando. O que eu acredito muito, Dani, na questão de achar teste de hipótese e melhoria contínua. Exato. De você, hipótese o tempo todo. O problema que trava muita gente é a história do perfeito. Não, eu só vou lançar quando eu tiver perfeito. Desculpa, você não vai lançar. Foi o que você fez com o Shifting, você acabou de falar. Você começou com o negócio, não era aquilo que ele queria, já pivotou. Sim. As grandes plataformas hoje mesmo que a gente fala, boa parte delas não nasceu para fazer aquilo, né? Tem a história do YouTube, né? Não sei se você conhece, né? Que o YouTube nasceu como uma plataforma de encontros por vídeo. Tipo, você gravando um vídeo pessoal seu para se apresentar, tipo o Aquário, né? Para fazer uma rede social de vídeo para apresentar, de namoro, paquera, enfim, para conhecer pessoas. E hoje, o que é o YouTube? É um canal, é um entretenimento, é conteúdo. É talvez a ferramenta de mídia mais poderosa do mundo atualmente. Agora, você acha que o fundador lá atrás, quando criou, tinha ideia que ia se tornar isso, que era isso? Menor ideia. Não tinha a menor ideia. Então tem um case, né, que conta exatamente isso. E aí o cara percebeu que as pessoas estavam colocando vídeo lá de um monte de outra coisa. Tipo, era pra falar de você, mas o cara tava ensinando como consertar a máquina de lavar. Porra, não imaginei que ele ia expulsar pra aí. Aí começou a surgir. Então, acho que empreendedorismo é isso. Você sentir, perceber o que
as pessoas precisam, né? E atender uma necessidade, resolver um problema. Agora, ô Dani, quando você falou de quando os princípios estão corretos, qual o sentido de princípio aí? Aí você está falando de princípio virtudes? Eu penso o princípio do ponto de vista empresarial como a maneira que... Eu penso meio que assim, como é que eu tomo decisão na hora da dúvida? Em cima de quê? Porque você não tem todos os dados, você nunca vai ter. Isso. Então eu tenho que pensar, Olha como é que será que eu vou pra cá ou pra cá? Eu comparo isso com os meus valores e em cima disso eu penso pra que lado esses valores estão me puxando. Olha como é que a gente divide isso mais ou menos lá na Performa, né? Cada um tem sua área. Então, do tipo assim, as decisões comerciais majoritariamente são minhas, as decisões financeiras majoritariamente são do Samir, as decisões técnicas, aí não é majoritariamente, é do tipo 100% do André, né? Claro que todos nós ouvimos outras pessoas, então, tipo assim, eu vou tomar uma decisão comercial, eu converso com ele. Ele vai tomar uma decisão financeira, ele conversa. Então, essa conversa existe, mas a gente respeita o espaço um do outro. Sim. E, uma vez tomada a decisão, não tem profeta do apocalipse. A decisão é de todo mundo. Não adianta depois virar, te falei que essa porra ia dar merda. Não. A decisão não foi de Samir, a decisão é da empresa. E aí, quando você não fica revisitando decisões, cara, não foi a melhor decisão? Build, measure, learn, né? Constrói, mede. Próximo, vamos para melhoria contínua para a gente chegar na melhor decisão. Num eventual impasse mesmo, a gente chegar numa situação que a gente tem um impasse, a gente tem um ponto interessante. A gente tirou o referencial de dentro de casa. O referencial passa a ser o cliente. No impasse, a gente vai tomar sempre a decisão que beneficiar o cliente. Sim. Tirei o foco do orgulho. Vamos ouvir o que o cliente precisa. Claro. Tirei o foco do orgulho, não é? Ah lá, sempre o Dani que fica com a decisão final. Não. A gente tá no impasse, não conseguimos chegar. Cara, o que beneficiar o cliente vai ser a nossa decisão. Então, a gente foi criando hacks de convivência, porque, de novo, olha a minha crença. Eu não acredito que dá para fazer sozinho. Eu acho que a gente precisa de sócios e, muito pelo contrário, a gente vai expandir o quadro de sócios da Performa. Nosso plano é esse, né? Expandir cada vez mais... Empresa de serviço tem que fazer isso, cara. Expandir cada vez mais nosso quadro de sócios. Isso tem questão de valores envolvido, realmente tem que ter os nossos valores, né? Que agora são os valores da Performa, não são mais o dos fundadores. Tem que ter princípios, acho que a questão de integridade moral não dá nem para discutir, né? Isso, naturalmente, eu acho que até o sistema expurga esse tipo de pessoa da empresa, né? E a pessoa precisa estar disposta a trabalhar igual a gente. Eu ia só reforçar... Intensidade, eu tô falando. São duas coisas diferentes, assim, complementares, né? Valores são inegociáveis. Isso. Né? A Performa, como o Léo colocou, a gente tem lá os nossos valores. Por exemplo, autonomia é um dos nossos valores. Autonomia com responsabilidade. É exatamente o nosso também. Autonomia com responsabilidade. Tá na nossa intranet escrito dessa Caso forma. da galera reclamando que não tinha autonomia. Daí eu falei da responsabilidade. Teve gente que falou, não, mas responsabilidade... Eu não quero. Então... Aí se entra uma pessoa que não compartilha daquele valor, não tô fazendo julgamento, tá certo ou errado, tá? Esse julgamento é o que a gente acredita. Sim. A gente acredita que, cara, sim, a gente dá autonomia a você, é o responsável pela área X, beleza, cara. Toma suas decisões, pode consultar a gente, mas você toma suas decisões, se der certo, der errado, você vai ser responsável pelo resultado. Aí, tem gente que, eu não gosto de trabalhar dessa forma. Tudo bem. Né? Sem julgamento de tá certo ou errado, mas são... pegada meio de holacracia, né? Exato. Então tem o seu papel e eu sou dono do meu papel, eu sigo o aconselhamento dos interessados e de quem talvez saiba disso mais que eu, mas se tá no meu papel... Exatamente. Então esses valores são realmente como a gente... pilares. Agora, quando você tá falando de produtos ou serviços ou processos, cara, aí construir, medir e aprender. Né? Aí realmente essa jornada de empreender é muito isso, é aprendizado todo dia. A gente não existe verdade universal, tirando os valores. Por isso que eu acho que são duas coisas, né? Uma coisa é realmente aquilo que, cara, são inegociáveis, né, dentro da empresa. Quando a gente fala muito sobre simplicidade, é um valor nosso também. Cara, tem uma forma mais simples de resolver isso?
Isso é um valor da empresa. Não é a forma que o Samir ou o Léo ou que o Daniel quer. Vamos olhar para o nosso valor da simplicidade. Será que não está fazendo... Tem um cliente nosso que tem uma frase que eu adoro, que fala assim, será que a gente está fervendo o oceano? Boiling the ocean, né? Ele fala assim, cara, cuidado pra gente não estar tentando, não, vamos resolver já todo o problema, aproveita que tá aqui já que eu tô fazendo isso, tá lá. Sim. Cara, não, vamos pensar simples, vamos pensar no barulho pra matar mosquito por aí. Exato, então isso é um valor nosso também que a gente tá tendo. Então, tirando isso, cara, de novo, entender para atender. Sim. Né? Entender a necessidade do cliente pra gente atender e se precisar mudar um processo, se precisar mudar uma ferramenta, se precisar mudar um serviço ou um produto, essa jornada que eu acredito que até agora tem nos trazido, né, até aqui e vai continuar orientando os nossos futuros aí, o nosso futuro, né, dos nossos serviços, das novas torres, dos nossos processos, certo, Leozão? Certo. Dani, papo bom. Felizmente chegou ao fim, né? Como tudo que é bom, tudo que é bom tem um fim, né? Pra caramba. Queria te episódio de 4 horas. Bora. Cara, o Leozão tem uma vontade de fazer um desses. Mas sabe, eu tenho vontade de fazer, tipo assim, igual a gente fazia lá no bar. No bar. Cara, bota a câmera, cerveja e bora. Vamos passar vergonha. Mas, cara, aqueles encontros eram muito legais. Muito legais. Eu vou dar um jeito de trazer aquilo de volta, você vai ver. Sim. Eu vou dar um jeito de... Não sei se toda semana, eu acho que toda semana fica... Mas uma vez por mês eu vou dar um jeito de organizar, porque eu acho aquilo muito legal. E é uma oportunidade de conexão dos empreendedores. Então. E a gente não falou disso aqui, mas o Joe foi o primeiro cliente da Shifting. Que legal, grande abraço pro nosso amigo Jonathan Boyle. Que foi quem tava com a gente ali no Startup Weekend. Então, quer dizer, essa rede, ela vai viabilizando um monte de mercado. Né? Tipo assim, eu te agradeço muito pela conexão. Cara, eu tive uma identificação com o Joe e com o Eric, ia ser absurda, mano. Sim. Eu conheço os caras há 6 meses, parece que eles são meu amigo de infância. Eu saio pra tomar uma coisa, eu morro de rir, a gente... A nossa mente é muito, muito parecida. Sim. Os valores convergem, os assuntos convergem muito. Quando você tiver um tempo, assista o episódio. Eu assisti. Foi muito divertido, né, cara? Foi muito da hora o bate-papo. Eu assisti alguns, né, pô? Não podia virar, né? Devia ter assistido. Irmão, foi muito legal o bate-papo. Foi um prazerzão. Foi bom te ver de novo também. Vamos retomar a questão do bar lá. Foi muito legal explorar contigo essa tua jornada empreendedora, assim, porque altas lições. E é isso que eu quero, é essa informação só começando que eu quero compartilhar. Mas olha, você já tem de aprendizado para compartilhar. Errou, engavetou, voltou pro mercado, fez outro produto, pivotou. Cara, a galera tem que entender, eu acho que o recado final desse nosso bate-papo é isso. Gente, empreendedorismo não é glamour. É pancadaria, velho. É pancadaria. Você vai trabalhar mais... Vai doer. Mais do que você imagina. E rola muita solidão, que pode ser bem... Cara, eu já falei, tem hora que eu fico desesperado. É muito tempo de solidão. E isso porque tem outras pessoas boas. Gente, imagina se não tivesse. Pessoas boas, né? Mas é isso aí, cara. Então esse bate-papo contigo foi muito legal por isso. Da gente mostrar que, cara, empreender dá trabalho. Mas é legal pra caramba. É legal pra caramba. O conhecimento que a gente adquire é demais. Sim. Beleza. Galera, valeu. É isso aí. Todo mundo já sabe aquele rolê lá, né? Curte, compartilha, comenta, manda pro amiguinho que tá pensando em empreender, mandar uma mensagem pro Dani, a gente faz chegar no Dani a pergunta e faz chegar de volta a resposta, beleza? Obrigado por todos. PQP, performa que pode. Porque você pode performar. Valeu, galera. Tchau. Um nome espetacular. Curtiu? Mano.